Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 87 a presença do secretário de Educação, Eduardo Ferreira, que vem para falar sobre os trabalhos na educação aqui do nosso município. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo e obrigado por atender o nosso convite. Imagina, Alemão, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui atendendo a solicitação de vocês e estamos sempre à disposição, sempre que necessário. Bem, a nossa conversa hoje, nessa primeira parte, né? Na próxima semana estaremos novamente aqui com o secretário. Nós vamos falar hoje, secretário, sobre a parte da humana da educação, ou seja, como é que está hoje na sua visão, o senhor como secretário de Educação, como é que está a qualidade do ensino aqui do nosso município? Alemão, é uma pergunta bastante pertinente, tá? Eu vou tentar fazer um resumo e depois você pode fazer perguntas. Sim. Em cima daquilo que eu vou te dizer, mas vale começar que existe primeiro uma política macro, né, que é desencadeada pelo Ministério da Educação. Sim. E a partir disso aí, algumas organizações a nível de estado e a nível de município. E nós, sempre muito alinhados com as políticas nacionais e estaduais, né, desenhamos aí políticas municipais de educação no sentido de melhoria da qualidade do ensino. A organização, primeiro, para nós conseguirmos qualidade educacional, nós precisamos de profissionais que tenham competência técnica para isso. Sim. Então, houve uma preocupação muito grande nos últimos anos, né, em capacitar os professores, e não só professores, também motoristas escolares, o pessoal que cuida da alimentação escolar, quem faz a limpeza da escola, quem é o TDI, o Técnico de Desenvolvimento Infantil, para que nós conseguíssemos dar um atendimento minimamente qualificado para essas crianças que estão sendo atendidas dentro da nossa rede. Sim. Além das capacitações, nós pensamos em outras ações que também alcançam o aluno, como material estruturado, entre outras questões, kits escolares que chegaram para eles também. E só aqui eu falei de pelo menos 3 situações distintas, né? Um profissional capacitado, e nós tivemos um investimento gigantesco em capacitação humana, né? Material para que o aluno consiga se desenvolver, né? Fazendo esse suporte aí, e uma alimentação minimamente adequada para que a gente consiga garantir que a criança aprenda na idade certa. Sim. Secretário, há quanto tempo o senhor já está à frente da Secretaria de Educação aqui do nosso município? Eu adentrei a secretaria em 2018, janeiro de 2018, então Sim. Esse é o meu 7º ano, eu entrei no 2º ano do prefeito, né? E deu muita autonomia para que trabalhássemos, né? E realizássemos aí um trabalho que fosse direcionado ao desenvolvimento das crianças e a melhoria educacional do município. E fazer educação, Alemão, é extremamente complexo. Quando se fala de crescimento em termos de atendimento, nós hoje estamos com 570 profissionais lotados na Secretaria de Educação, né, vinculados à educação. Não são só professores, mas fazem educação como um todo e nos apoiam. Quando eu assumi, nós tínhamos pouco mais de 270. Então é um crescimento aí bastante acentuado, né? Para uma estrutura que dobrou nesses 7 anos. Sim. Na sua avaliação, quando o senhor assumiu, o antes e o agora, na qualidade de ensino aqui do nosso município? Educação é uma coisa gradativa, né? Não se faz educação em 1 ano, 2 anos, né? Você herda, né, uma qualificação, você herda um saber educacional e você precisa, a partir daquele ponto, você traçar metas para crescimento. Sim. O que é importante, Alemão? Não retroceder, né? Porque educação, o aluno, eu vou falar de uma maneira um pouco mais lúdica, eu tenho uma sala 27 alunos, por exemplo, com saberes diferentes, e o professor precisa dar conta de atender esses 27 saberes.
Sim. Não é um ser humano qualquer que consegue trabalhar com 27 realidades, né? Sim. E respeitar os pontos de início de cada um que são distintos e desenvolvê-los de maneira adequada para entregar resultado. Esse tipo de ação a gente também tem que fazer em termos de rede. Onde que nós estamos? Como que nós estamos? É como se eu tivesse um aluno, quando eu olho para a educação inteira. Para onde que nós pretendemos ir? E o prefeito deu metas desafiadoras para nós quando me convidou. Ele queria uma transformação educacional e eu acredito que a primeira leva de transformação nós conseguimos entregar. Hoje nós precisamos estabelecer novas metas que estejam alinhadas com novas políticas que estão sendo lançadas para a gente seguir avançando. Então, tipo assim, a educação é extremamente dinâmico, por isso que eu acho que o professor às vezes se sente extremamente sobrecarregado com a carga de trabalho, com os grandes desafios e essa mudança social constante e é inerente ao nosso fazer educacional. Uhum. Secretário, eu vou fazer uma pergunta aqui também, porque o senhor também viveu nos tempos antigos, também no nosso tempo de escola, em que o professor, ele era praticamente um segundo pai. Ele também aplicava punições aos alunos antigamente, mas isso não acontece mais nos dias de hoje, daquela forma como acontecia. Qual é a sua visão do antes e do hoje? A qualidade do ensino de hoje, comparado também à questão da violência nas escolas. Qual é a sua avaliação hoje nessa situação, nesse quesito aqui em Canarana? Alemão, a escola é um reflexo da sociedade, tá? Então, tipo assim, eu sou fruto dessa escola, né, que você chama de antiga, né, de um modelo diferente do que é hoje, pode-se dizer, e funcionou. Sim. Para aquela realidade. Quando eu falei do dinamismo da mudança do aluno e que o professor precisa se readequar a isso, eu estou tratando exatamente desse ponto. Aquele modelo hoje não serve mais. Não funciona mais. Não serve mais, tá? Mas é tudo? Lógico que não. Existem situações que foram boas e seguem sendo boas e que nós precisamos trazer. O modelo punitivo que você diz também, nós crescemos igual eu cresci num núcleo familiar em que eu não levei muitas surras, então eu não fui muito punido. Então, tipo assim, eu não vejo a punição como a solução, mas existe um chamar para responsabilidade. Como isso é feito hoje é diferente do que era antigamente. Sim. E na escola também não era uma escola que punia a escola que eu frequentei, era uma escola que trazia desafios gigantescos, tá? E que tinha para aquele momento superar desafios que hoje eu considero que são tão grandes quanto os atuais, porque eles não tinham o aparato tecnológico que nós temos. E hoje nós temos o desafio de aprender, crescer com este aparato tecnológico. Então são limitações e desenvolvimentos que nós precisamos trazer para a sala de aula, né? Igual o professor que assumiu o concurso agora, todos eles ganharam um computador. Vem cá, o computador é para quê? É uma ferramenta de trabalho hoje. Sim. Então ele entra na rede já com esta necessidade. Vem cá, ele tem essa habilidade ou essa competência desenvolvida de usar a tecnologia para a transformação do espaço educativo? Se não tem, precisa desenvolver. Sim. Então, hoje as ações são distintas. As famílias estão organizadas de maneiras diferentes. A estrutura social hoje é diferente. Então é impossível pensar uma escola com reflexo dessa sociedade sendo uma escola de antigamente. E quando eu disse para ti, Alemão, que a escola é um reflexo da sociedade, em termos de violência escolar, dentro do nosso município, pouco se tem. Tem, mas não assim de maneira tão acentuada, tá? Porque a nossa sociedade, graças a Deus, é uma sociedade que não se pauta na violência para seguir evoluindo, tá? Então, tipo assim, temos trabalhado de maneira muito significativa, né? Desde a pré-escola, educação infantil, como que é esse convívio, né? Qual que é esse espaço que é do outro e esse espaço que é meu? Como que eu respeito isso? Esse tipo de aprender, nós ensinamos aonde? Na educação infantil.
A escola tem um papel de transformar a sociedade, mas para essa transformação eu preciso de um professor que tenha compreensão do seu papel social. Sim. Se ele não compreende o seu papel social, dificilmente gera essa transformação social. Mas está lá. Se você olhar para a Base Nacional Comum Curricular, ela já traz isso. Que Sim. a criança, o bebê, o aluno, ao longo da vida, como que ele respeita isso? Então está dentro da escola. Mas aí eu chamo a atenção da sociedade como um todo e da família como um papel integrador dessa educação e desse construir social. O aluno passa conosco, né, das 7 às 11 e um dia na semana 2, um pouco mais. Mas ele passa mais tempo fora da escola do que dentro da escola. E se olharmos proporcionalidade, tá? Existe um construir social além dos muros da escola, que é responsabilidade sua, é responsabilidade minha como cidadão, é responsabilidade da família, é responsabilidade da estrutura organizacional da cidade para educar, porque a educação não acontece só dentro da escola, acontece em todos os espaços. Sim. Secretário Eduardo, me veio em mente 2 perguntas que vou fazer e o senhor também pode responder. A questão da escola militar e também desde que o senhor assumiu o avanço no QI, no índice intelectual, ou seja, do nível de ensino aqui no nosso município. O senhor poderia qualificar hoje o nosso nível desde que o senhor assumiu e no que está hoje? Da escola militar, o Alemão, eu fui um apoiador, tá? Da época e sigo sendo, tá? Eu acho importantíssimo numa sociedade tão cheia de coisas para fazer e tão cheias de possibilidades que nós aprendamos um mínimo de disciplina para nós levarmos para a nossa vida. Que eu acho que a coisa que mais nos limita hoje é a indisciplina, no sentido de não nos organizarmos para o nosso crescimento. Eu acredito que a escola militar traz uma pegada muito forte nesse sentido de organização, de responsabilidade consigo e com o outro, e que a sociedade precisa. Os frutos vão ser colhidos a curto prazo? Não. É a longo prazo que a gente vai perceber isso, quando essas crianças que estão na escola militar começarem a chegar no mercado de trabalho com uma visão diferenciada a respeito disso. Mas essa tentativa também é feita em outras unidades escolares? Sim, mas não com o apoio que é ofertado dentro de uma escola militar, tá? Então, tipo assim, não dá para nós compararmos universos diferentes, certo, porque são situações diferentes. Então não dá para comparar, por exemplo, 31 de março com escola militar, não dá para comparar a Monteiro Lobato com escola militar, porque são universos distintos, com filosofias distintas, com apoios distintos. Em termos de quociente de inteligência, o Alemão, eu acredito que você está mais tentando me questionar a respeito de como nós evoluímos nos indicadores educacionais. Isso. Tá? Então, em termos de indicadores educacionais, nós temos crescido gradativamente, né? Não no ritmo que nós gostaríamos, mas é um ritmo que é sustentável, tá? Lembra que eu falei assim, nós estamos onde e para onde vamos? Isso. Nós estamos caminhando na direção, tá? Obviamente que quando você inicia uma corrida e um preparo para alcançar metas, você não começa no melhor preparo físico seu, né? Então, tipo assim, nós mobilizamos a rede e organizamos uma estrutura para conseguir alcançar isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu assumi em 2018, nós tínhamos desafios gigantescos em termos de educação indígena para superar, porque hoje, com a alteração constitucional que se teve, né, nós somos obrigados a garantir equidade, e vou trazer isso para a sociedade entender o que é isso afinal. Hoje está no corpo da Constituição, e eu acho que isso é o maior ganho, né, que a União entregou para todos os 5.570 municípios do Brasil. Sim. Assim, nós reconhecemos que o fundo de financiamento da educação é constitucional. Então, isso hoje foi um ganho magnífico. Mas nós também queremos tornar constitucional que
vocês precisam garantir equidade. De que nível? Como? Equidade no sentido de que as pessoas menos favorecidas desta sociedade devem aprender tanto quanto as mais favorecidas. Sim. Isso está lá no corpo da Constituição. E aonde que chegou? Chegou às salas de aula, porque quem faz essa mediação da construção do conhecimento é o professor. Então, quando nós olhamos em 2018 como que nós estávamos e o que precisávamos fazer em termos de educação indígena para trazer também essa parcela da sociedade que está dentro do município de maneira muito evidente, sim, nós precisamos começar a implementar outras organizações estruturais. Então, em termos de gestão, nós criamos núcleo de educação indígena, melhoramos e entregamos uma escola indígena que hoje eu desconheço um espaço educacional dentro de terra indígena, Alemão, que tenha a qualidade que tem na aldeia caçula, né? Inclusive a Universidade do Estado de Mato Grosso vai vir ministrar curso para 60 professores indígenas dentro da terra indígena, uma solicitação que nós fizemos em 2018. Estive em Cáceres, eu, professora Maria Rosa, numa tentativa de mudar esta realidade. De 2018 para cá é fácil saber quanto tempo passou, mas esse é o ritmo da política nossa, né? Que infelizmente não acontece nos tempos que nós queremos, mas ficou no radar da universidade. Sim. Quando o Ministério da Educação, eu, município, fiz uma solicitação para a Universidade do Estado e o governo federal, este ano, abriu margem para conseguir concretizar um sonho nosso de 2018. Como assim? Ele falou assim, nós precisamos então garantir aquela equidade que está na Constituição Federal, e não é só o município ou só o Estado. Qual que é a nossa parcela? Para a gente mudar essa realidade, nós precisamos financiar então formação de professores indígenas. Sim. E aí agora, em agosto, é para começar aí uma turma com 60 alunos, 30 professores, 30 alunos aqui do município de Canarana e 30 alunos do município de Querência para a terra indígena Pimentel Barbosa. Sim. Então são ações que vão somar e potencializar a transformação educacional, garantindo equidade. Para além disso, e dentro da cidade, como que está organizado isso? Nós também precisamos garantir equidade para as crianças que estão aqui, mesmo aquelas em vulnerabilidade social, consigam aprender. Então, e o professor vai fazer isso de que forma? Hoje nós temos indicadores educacionais que eu consigo traçar perfis de aluno, saber o que ele tem dificuldade ainda e o que ele precisa melhorar, e o professor tem acesso a isso. Mas só o aluno e o professor e a escola ter acesso a essa informação é suficiente? Não. A família tem que ir para a escola também. Falar assim, como que está meu filho? Qual foi o resultado dele nessas avaliações que vocês estão aplicando? Como que eu posso contribuir para o aprendizado do meu filho? Sim. Se a família não for parceira da escola e trazer o aprender e o conhecimento como uma premissa de desenvolvimento, nós não conseguiremos avançar e garantir sustentabilidade para o crescimento do município. Você tem observado que os pais estão presentes na escola, estão preocupados em participar e ver como é que está o dia a dia do filho, da filha? Eu dividiria em 2 tempos, tá? Anterior à pandemia e pós-pandemia. Anterior à pandemia, parece que a escola era um universo à parte, pouquíssimos pais tinham a preocupação de acompanhar. Com a pandemia, as casas viraram sala de aula e os pais tiveram um tempo e um acesso quase que compulsório para olhar para esse aprender do filho. Sim. Então, pós-pandemia, há um aumento no acompanhamento das famílias, viu, Alemão? Isso eu olho de maneira muito positiva, mas eu tenho conversado com todos os diretores, coordenadores e comunidade escolar de uma maneira geral para fortalecer o vínculo da família com a escola, criando aí ações que tragam a família para a escola. Sim. Dentro desse universo de realidades aí que são múltiplas, tá? Então não são ações, a mesma ação em todas as escolas. São ações que a própria comunidade precisa pensar para fazer a inclusão desta família e tê-la como um apoiador do desenvolvimento dessa criança.
Eduardo, foram empossados mais de 80 profissionais na rede pública de ensino aqui do nosso município, se não me falha a memória, mais de 80 profissionais que a Prefeitura Municipal contratou, oficializou, entregaram computadores, notebooks também, né? Qual é o impacto agora na educação do nosso município com a entrada desses novos profissionais? Alemão, pensa assim, você tem uma empresa, tá? Vou trazer para o universo empresarial que fica mais fácil, inclusive para quem está ouvindo. E você capacita o profissional e amanhã ele não é seu. Então há um investimento de dinheiro público na capacitação da pessoa, e a pessoa, como é um contrato, ela pode ou não estar contigo ano que vem. Além do que, tudo que eu falei para você viu que são ações gradativas e que eu preciso evitar muito o rompimento, porque senão tem que começar do zero de novo. Então quando nós fizemos a convocação de 103 profissionais, desses 103, 84 eram para ter comparecido na Câmara, dos 84, 81 compareceram, né? E está previsto aí sair uma nova lista para a gente conseguir atender a nossa demanda, porque até o momento desses 103, apenas 81 realmente tomaram posse. Então hoje, qual é a condição nossa? Investir em alguém que fica, tá? Entregar para ele, junto conosco, a responsabilidade de construir isso aí de maneira significativa. Então o concurso público é fundamental neste ponto, tá? Garantir continuidade, que as pessoas que estão se apropriem e se desenvolvam e sigam o desenvolvimento de toda a rede. Então isso desenvolve a cidade também. Secretário, ainda também uma pergunta com relação à questão os alunos. Vamos supor, o pai coloca o seu filho, a sua filha, né, os seus filhos na rede pública aqui do nosso município. Qual é o gasto que o pai tem para manter o filho na escola? Qual é a parcela do governo federal? Qual é a parcela do governo do estado e também a parcela do município para toda essa estrutura? Nós vemos hoje que as escolas aqui do nosso município, os alunos praticamente todos estão uniformizados, né? Tem uniforme, tem um material didático. Qual é a parcela do governo federal? Alemão, nós investimos bastante em educação, tá? O governo federal, ele não destina recurso financeiro para esta finalidade. Certo. Mas é possível, né, a partir de uma organização interna administrativa, e isso foi muito potente nessa gestão com o prefeito Fábio Farias, nós conseguimos nos articular de maneira conjunta e coletiva para entregar para a sociedade o que há de melhor. Igual uniforme, kits escolares, todos esses ganhos que chegaram para o aluno foi a partir de ações integradas com vereadores, com deputados, entre outras pessoas que nos apoiaram aí de maneira muito singular e significativa, entregando para o município, né, um atendimento o mais digno possível e lógico, né, quando se fala de escola pública, sem distinção, porque faz parte de nossa responsabilidade também garantir esse atendimento igualitário a todos. Então, em termos de valores, o que eu posso te dizer? Ontem nós estávamos preenchendo um relatório para o governo federal. Nós tivemos um crescimento de investimento em alfabetização de 2023 para 2024 de 33%. Tá? 33%? 33% em investimento. Nós saímos de 6 milhões e pouco só para primeiro e segundo ano. Alfabetização exclusivamente para pouco mais de 8 milhões esse ano de 2024. Então isso mostra a preocupação nossa em destinar a dotação orçamentária para conseguir alcançar aquelas metas que são estabelecidas a nível federal, estadual e municipal. Então as políticas estão interligadas, Alemão, e as pessoas, eu acredito que não têm essa visão ainda e acha que o município é um universo isolado e que as políticas municipais de educação são desvinculadas. Não são, elas são atreladas, inclusive se você não bater algumas metas, você perde recurso financeiro. Sim. Isso é interessante isso aí. Ok, secretário, nós temos aí
Já estamos chegando no final do nosso tempo, que teríamos muitos outros assuntos, mas na próxima semana o secretário Eduardo Ferreira estará retornando aqui para falar de uma outra parte do setor educação, que é a parte estrutural, a estrutura física, como é que isso tudo é mantido, né? Como é que tudo, a estrutura física do nosso município, as escolas, os avanços. Mas assim, para nós finalizarmos hoje, doutor Eduardo, a sua avaliação desse primeiro semestre na parte humana, educacional do nosso município. Eu acredito que esse ano, assim, esse semestre, né? Então, nós tivemos um avanço significativo em termos de cumprir o piso do magistério, tá? Isso foi um ganho gigantesco para a categoria e eu colocaria isso como o maior ganho, tá? E foi uma agenda política construída com muita intensidade. A categoria participou ativamente, o sindicato participou, os vereadores participaram, né? Nós da secretaria construímos possibilidades e cenários para um recurso escasso. Sim. Garantir aí valorização profissional. Isso é muito importante, Alemão, porque se o professor não tem uma valorização salarial adequada, ele vai para o espaço educacional desmotivado. Tá? Mas não é só isso que motiva o professor, viu? O professor é motivado por maneiras muito maiores do que as financeiras, por incrível Sim. que pareça. E há estudos bem potentes sobre isso, né? E aí, para além disso, né, os materiais estruturados que nós adotamos, as avaliações que a gente faz, que a gente consegue acompanhar aluno, né? Ampliação para turmas de tempo integral, né? Porque isso está alinhado com a política nacional de educação, né? E se nós não ampliássemos vagas em tempo integral, nós perderíamos recurso federal. Além disso, as avaliações que nós fizemos este ano do Alfabetiza MT, medindo aí o nível de aprendizado dos nossos alunos de primeiro e segundo ano, além dos outros que também seguem aí fazendo, tá? Nós tivemos um perfil de entrada constante e que nós temos aí hoje, os professores já sabem o que precisa fazer para a gente seguir avançando, então eles já estão fazendo isso. E nós vamos ter logo no segundo semestre aí as avaliações que vão mensurar e gerar indicadores. Então, estou falando isso porque, o Alemão, quando você olha para todo esse cenário, para tudo isso que a gente falou, tudo desencadeia na questão financeira, estrutural e pedagógica. Não tem como desvincular, tá? A organização hoje desse espaço de aprender, ela está muito amarrada e muito vinculada. Está quase que uma gestão de uma empresa privada, pode-se dizer. Ou a gente entrega resultado ou a gente perde dinheiro. E é assim na iniciativa privada. Ou você entrega resultado, meu amigo, ou você vai falir, né? E hoje nós estamos organizados de uma maneira, né? Não aqui no município, mas é Brasil isso, viu, gente? É Brasil que está organizado dessa forma. Para conseguir seguir crescendo, você tem que crescer em qualidade educacional. E isso a gente tem conseguido fazer. Secretário, ainda uma perguntinha antes da gente finalizar, a questão do esporte, né? A atividade física, a atividade esportiva também faz parte do currículo escolar. Como é que está hoje no nosso município? Eu ia deixar isso para semana que vem, Alemão, mas eu vou falar hoje, então. Pela primeira vez, né, essa gestão, né, louvadamente fez, né, incluiu o inglês, né, e nós temos material estruturado para isso, né, e professor de inglês e educação física. Então, dentro da grade nossa, nós ampliamos mais aulas para essas duas disciplinas de maneira separada, do primeiro ao quinto aqui dentro da cidade e do sexto ao nono no interior. Inclusive, nós mandamos o professor de inglês, levamos em loco, tá? Para garantirmos, né, o Alemão, aprendizado mesmo, né? Que ele tem um professor capacitado para ministrar a disciplina para ele. Então nós levamos em todos os interiores, tá? Todos. Serra Dourada, Garapu, Culuene, Matinha, Amália. Então tem professor nosso de inglês que vai no interior ministrar aula para eles.
Então é um ganho para o aluno de maneira muito significativa, principalmente no mundo global que nós estamos vivendo, né, em que aprender uma segunda língua é quase que uma obrigação nossa hoje. Então são situações aí, né, e demos posse, né, tá concursado, é uma política para além dessa gestão. Isso é política pública, tá? Isso é política como tem que ser feita, né? Que não se olhe para este ponto, mas olhe para um ponto que transforme realmente a sociedade. Sim. Eu acho que nós temos feito aí junto com o nosso prefeito isso de maneira muito qualificada, muito responsável, né? E muito nobre, né? Lógico que com o apoio dos nossos vereadores, porque aprovar-se leis que façam isso, precisa também do legislativo. Tá bom, secretário, a gente vai continuar na próxima quarta-feira, inclusive até as pessoas que quiserem fazerem questionamentos, perguntas também, a gente vai abrir o espaço já partindo desta entrevista de hoje para a próxima quinta-feira, já vamos deixar também um espaço aberto para as pessoas que queiram fazer alguns questionamentos, já inspirados no que foi dito hoje. Vocês poderão também já questionar o secretário Eduardo na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Quero te agradecer mais uma vez, Eduardo, e também por todas as vezes que você também sempre deu atenção à nossa equipe aqui da Vida Nova. Irmão, eu que agradeço aí a todos vocês que estão nos ouvindo com paciência, respeito, né? Somos aí pessoas da sociedade, sim, tentando entregar o máximo para a sociedade e transformar a nossa realidade da melhor forma possível, né? Tá ok. Então, nosso muito obrigado pela sua presença. Nós conversamos com o secretário municipal de Educação, Eduardo Ferreira, que estará conosco na próxima quinta-feira aqui na programação da Hora da Informação.